Bom, nós temos aqui a Ana, a Laura Júlia, a Lívia, o Lucas, o Miguel e o Christian, certo? Não, é Laura Luísa. A Laura Luísa, desculpa, marquei errado. Marquei no lugar errado. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Quem não tá aqui? Não tá aparecendo? A Ana tá aqui na minha frente, a Laura, a Lívia. Ah, o Lucas. Lucas saiu. Onde será? O que será que aconteceu? Deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem. Não. Bom, vamos começar. Vou compartilhar minha tela com vocês. E nós temos aqui a Marina. Onde que a Marina foi, gente? Quem sabe? A Marina foi aonde? No Festival de Concada? Ela foi num museu. Estava tendo o quê? A Congada. E a Congada, ela faz parte do quê? De qual povo? É uma expressão cultural de qual povo? Africanos. Pode até... Africanos. Pode deixar todo mundo o microfone ligado, tá? Então, a Marina estava lá. E aí, ela foi aonde? No museu. O que tem no museu? Que a gente vai fazer o quê no museu? Ver coisas. Que coisas? Coisas antigas. Coisas antigas, muito bom. E essas coisas antigas, elas contam alguma coisa de Sim, antigamente? O que elas contam? Uma história. Uma Pintura. história, uma cultura, tudo que faz parte da cultura, isso mesmo. Ela faz parte da cultura. Então, quem já foi em um museu aqui? eu. O Pro, Fala, Ana. eu já fui no Museu Catavento. No Museu Catavento, legal. Miguel, foi aonde? Acho que foi em Santos. Em Santos? Tudo bom, Laura Júlia? Eu fui no Aquário de Santos também. Isso, Laura Júlia e Arthur que entraram agora. A gente está em História, página 2, tá bom? Vocês sabiam que Ribeirão tem museu? Não. Não, pois é. Não tem o relógio que fica perto da prefeitura? Tem. Lá tem um museu, um mini museu, né? Não é tão grande, mas lá tem objetos do passado, tem fotos do passado de Ribeirão Pires, como era. Fala, Ana. Eu fui no passeio da escola, acho que eu estava no Jardim 1 ou no Jardim 2. Pois é. Então, nesse museu aqui de Ribeirão, ele está contando a história do quê? Do povo de Ribeirão, né? Tem a trajetória do povo de Ribeirão, como que começou, eles mostram as fotos antigas, transformações que a cidade passou, tem objetos antigos que a gente às vezes nunca viu na vida. E quando a gente vai no museu, eu posso pegar as coisas? Não, Por que não? porque são valiosas. Isso são coisas valiosas. E se todo mundo pegar, o que vai acontecer? Vai quebrar. Vai quebrar, vai estragar. E essas coisas que eu posso olhar, eu posso tocar, elas são chamadas de fontes o quê? Materiais ou imateriais? Materiais? Materiais. Todas as fontes que eu posso pegar, ela é chamada de fonte material. A fotografia antiga que a gente tem, às vezes, lá da bisavó, não é uma fonte material? Não está trazendo o passado de volta? É. Mas eu posso pegar. Só que se eu deixar um monte de gente pegar, o que vai acontecer? Ela vai estragar. E aí a gente viu também, que a Marina viu que existem as fontes imateriais. No caso da Congada. A Congada é o quê?
Uma dança. Uma dança, e ela é uma fonte imaterial. Quem sabe me dizer o que seria uma fonte imaterial? Que não se constrói. Mas ela está presente aonde? Na cultura de um povo? Nas culturas. Aonde? Registrada na Memória? memória. Aí nós temos a congada. A congada, como vocês falaram no começo, ela é de origem africana. Ela está mostrando a cultura, a tradição do povo africano, certo? Se a gente parar e pensar, aqui em São Paulo, nós temos... Oi, Alice, boa tarde. Boa tarde. Alice, a gente está vendo história, tá? Na página 2, se você quiser acompanhar pela sua apostila, tá bom? Então, quem falou oi que eu não estou vendo? Se eu não me engano, era Manuela. Manuela, liga a câmera, por favor. Já vou ligar, peraí. Ô, Pro, então, eu não vou poder fazer junto com vocês, porque minha mãe teve que sair de casa. E eu tô aqui na minha avó sem nada, tá? Tá, Mas eu vou assistir a aula. tá. Então, pessoal, a gente tem aí que nós vimos a Marina mostrando pra gente fontes materiais, é aquela que eu pego, e as fontes imateriais. Mas ela também falou do patrimônio material. Olha só. Aqui quando ela fala do quê? Das heranças dos materiais deixados pelas comunidades, que aqui ela encontrou o quê no museu? O que é isso aqui? Um pote africano e uma máscara africana. Estava retratando quem? A cultura do povo africano. Feito de que material esses dois? Barro? O barro. E o barro é o quê? Qual é o tipo de solo? Argila? Argila. Muito bem, a gente estudou sobre argila. Com argila se faz vários tipos de artesanato, certo? E aí, ela fala aqui, ó, na página 6, de patrimônios culturais. Olha só, todas as produções humanas, como construções, olha só, isso aqui, o teatro é uma construção. Os monumentos seriam o quê? O que seriam os monumentos? O que é monumento? Oi, Pro. Oi, Angélica, tudo bem? Oi, Lô. Uma fonte material? Tá. Material. Tá, faz parte do material. Mas o que é um monumento? Quem sabe me dizer o que é um monumento? Um lugar famoso? Mas o que é? Um lugar antigo? Mas é um objeto? É um objeto. O que é um monumento? É um lugar. Hein? O que a gente pode... Um lugar, mas o quê? Lugar? Não, monumento não é um lugar. E aí? Tô esperando. Quem será que... Eu esqueci a palavra. Hã? São construções. Monumentos são construções. Pode ser uma estátua. Pode ser... Quer ver? Ó, vou procurar aqui para vocês. Espera aí, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Para mostrar para vocês. Ó. O Cristo Redentor é um monumento. Olha só. Espera aí que tem gente... Eu conheço tudo.
Conhece tudo? Olha Conheço. quantos monumentos. Olha um monumento muito famoso que a gente tem aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Eu vejo em vídeos. Você vê em vídeos? É. Ó, o monumento aqui que a gente tem em São Paulo. Mas o que a gente poderia ver? Aqui em Ribeirão, será que tem algum monumento? Tem. Ô, Pro, tem uma estátua. É perto Mas- daquele museu, ó. Fala, Ana, uma estátua onde? Perto daquele museu de Ribeirão. E ainda tá Isso. com máscara. São estátuas, poderia ser um patrimônio cultural, tá? Mas para ser um patrimônio cultural, ele precisa ser tombado. O que é ser tombado? Ele precisa passar por uma avaliação. Não é eu falar aquilo ali é um patrimônio cultural, aquilo ali é um patrimônio de Ribeirão. Ele precisa passar. Aqui em Ribeirão a gente tem um patrimônio, a Igreja do Pilar. Quem já foi na Igreja do Pilar? Quem Eu conhece? Não? Já ouviram falar da Igreja do Pilar? Eu já ouvi. Eu acho que sim, mas eu nunca fui. A Igreja do Pilar, ela foi construída logo no início, que Ribeirão Pires foi fundada. Olha só que bonita que ela é. Ela tem uma escadaria, dá para chegar pelo outro lado também de carro. Já foi? Já fui. Então, ela é um patrimônio de Ribeirão. Não pode ir lá naquele local e falar assim, eu vou pegar esse local aqui, essa igreja, vou demolir essa igreja, vou construir outra coisa. Não pode. Os patrimônios, eles são tombados, porque eles são reconhecidos oficialmente, né? Com uma cultura, pela sua importância cultural, tá? Então, nós temos aqui o Teatro Amazonas, que fica lá em Manaus, e também temos esse objeto, que é a panela feita de argila. Ela também se tornou um patrimônio cultural, certo? Então, nesse comecinho de história, nós vimos os patrimônios, né? O patrimônio cultural, e nós vimos as fontes material e imaterial. Material é aquela que a gente consegue pegar. E aí, material... Em alguma não. questão de história, acho que eu coloquei Igreja do Pilar. Isso, na página 6. Então, olha lá, na página 6 de história tem uma... eu coloquei outra coisa. Ó, quem está riscando a tela, por favor, para de riscar a tela. No exercício 5 da página 6, ele pergunta: você conhece algum patrimônio cultural reconhecido no seu município ou no seu estado? Então, vamos ver quem fez. Miguel, você fez essa? Fiz. O que você colocou, Miguel? Eu pus aquela que você falou. Qual? A Igreja do Pilar? É. Muito bem. Lívia, fez? Sim. Eu tenho mais uma também. Então, peraí, Lívia. Pode falar, Miguel. É porque o nome eu não sei o nome, é difícil falar esse nome. Não sabe? Então, depois você escreve no chat para a gente descobrir, tá bom? Tá. Lívia, colocou o quê? Sim, estação de trem é o bondinho. Muito bom, a estação de trem. Quem já foi na estação de trem? Eu Já foi, Eu Cristia? já fui isso aqui quando eu era bebê. também. Vocês já observaram como que é a estação de trem? Como que ela é montada? O que tem nela? Os objetos? Como que ela foi construída? Eu sei. É bem antigo. Ela é bem antiga. Não, porque eu era bebê, né? Como é que um bebê ia observar e saber o que Olha só, para vocês verem como ela é bem antiga, quando vocês forem lá, vocês vão reparar. Tem uma placa escrito saída. E saída, como que eu escrevo saída?
S, E aí, A e dá. não, O I com acento, né? Acento agudo. Só que saída antigamente escrevia com H. Sa, H-S-A-H-I-D-A. ô, Pro, Fala, Ana. é quando eu tava Ana, tá falhando a sua voz. Tenta falar mais próximo para ver se não corta. eu fui na estação de Ribeirão, eu vi uma placa escrita assim, saída com H. Isso, é isso mesmo, lá aqui em Ribeirão. Então, são coisas antigas. Quem já foi na estação de trem da Estação da Luz, que fica lá em São Paulo? Eu já fui. Eu já fui. Ela não é bonita? Vocês já repararam como aquela estação é bonita? É gigante. É gigante. Fala, Ana. Eu fui de trem. De trem, né? A minha mãe acabou de falar que eu já fui, só que eu era bem pequenininha. Ah, entendi. Eu vou quando eu vou viajar. Eu fui com meu primo. Ela é muito linda, aquela estação. Então, ela faz parte do patrimônio cultural da nossa cidade, certo? Então, nós paramos na Lívia. Lívia, o que você colocou mesmo na número 5? Sim, estação de trem é o bondinho. Isso, a estação de trem. Arthur, você fez? Sim, O que você colocou, Anjo? sim, Igreja do Pilar, vírgula, fábrica de sal. Muito bom. E onde fica essa fábrica de sal? Lá na escola Lavínia? Lá na Escola Lavínia. Onde que é essa escola? Quem sabe? Fala, Angélica. Eu não sei. Sobre isso, mas... Avenida? Ninguém tem noção. Ninguém tem noção. Patrimônios culturais, eles também podem ser da história da nossa cidade? Claro. Ninguém tem Então é ideia. antigo mesmo. Ninguém tem ideia onde fica a fábrica de sal? Hã? Escola. Perto da nossa escola, isso mesmo, é na Humberto de Campos. É praticamente atrás, na rua de trás, né? Ou na rua da frente da nossa escola. Não tem o posto de gasolina quando a gente sai da escola? Sim. Não tem? É quase do lado do posto de gasolina. Tá? E ali está sendo construído na fábrica de sal, eles vão transformá-la em um museu. Uau! Mais um atrativo para nossa cidade, né? Ô, Lô, você fez a questão 5? Eu fiz. Peraí, deixa eu ver se a Lorena fez. Deixa eu ver. Eu percebi que ela... Página 6, exercício 5, Lô. Oi? Não estou ouvindo. Enquanto a Lô está procurando, Angélica, você fez? Você respondeu a número 5? O que você colocou, Angélica? Ibirapuera, ele fica no estado de São Paulo. Isso, a Angélica já partiu para o estado. O Parque do Ibirapuera. Christian, fez? Eu não fiz essa. O que você fez? Fábrica do Sal. Muito bem, Christian, isso mesmo, a fábrica de sal. Ana? Sim, Igreja do Pilar. Muito bom. Laura Júlia? Sim, estação de trem. O que, Laura? Não ouvi. Sim, estação de trem. A estação de trem. Laura Luísa, fez? Sim, a estação de trem, a igreja de São Sebastião e o pontinho.
Muito bom. Lorena, achou a sua resposta? Não fiz. Não fez? Alice, Sim, estação de trem. muito bom. Então, olha só, aqui nós temos as imagens, algumas imagens da estação de trem aqui de Ribeirão. Olha só, hoje em dia nem se usa mais essa casinha aqui que ficavam os funcionários, né? Se for uma estação nova, eles nem constroem mais. Mas a nossa ainda tem. Olha aqui, ó, quer ver, ó? Agora que eu lembrei, A passarela. Hã? agora que eu lembrei, depois de um tempo, eu se lembro de, tipo, ver uma estação de trem aqui. Inclusive, aqui perto da minha casa, tem uma aqui perto. Entendi. Olha só, cadê a imagem que eu queria mostrar para vocês? Ó, olha essa imagem. Espera aí. Olha essa imagem aqui que é antiga. Nossa. Ó, isso daqui, essas Tá até imagens preto e aqui, ó, branco. são bem no comecinho. Olha só como que era. Olha só como que era. Aí tá entrando um negócio aqui. Como que era a nossa cidade no começo? Meu Deus. Parece Olha, aqueles vilarejinhos pequenos, assim. exatamente. Por quê? Porque quando a gente fala de... Nós estudamos. A cidade, ela para ficar grande, ela começa como? Ela primeiro começa com a povoada, eu acho. Isso, um povoado, Depois um ela se vilarejo. Depois ela se torna uma Cidade. Demora. Não. uma Vila. vila e depois uma cidade, né? Então, viram só? Quando vocês tiverem um tempinho, procurem imagens antigas de Ribeirão Pires. Quem mora em Rio Grande, procura imagens antigas de Rio Grande. Vocês vão ver as transformações que ocorreram, certo? Eu queria... Oi, fala, Lívia. Nesses dias eu estava passeando com minha tia e na minha cidade eu vi um lugar lá em Rio Grande, na Pedreira, que tem um monte de pedra assim. Exatamente, exatamente, a pedreira. Fala, Miguel. Eu subi na pedreira de Rio Grande da Serra. Subiu para fazer o quê? Pra gente ver. Para ver? A pedreira tem uma, eu não sei se é essa que vocês estão falando, mas tem uma pedreira lá em Rio Grande que o pessoal desce de rapel, já viram? É lá mesmo. Ela mesmo? Então, há uns, deixa eu ver, há uns 5 anos atrás, eu fui com uma turma lá para a gente descer de rapel, mas eu não desci não, porque eu fiquei com medo. Mas a minha filha, que tinha 4 anos na época, desceu. Ela, o meu filho, o meu marido, mas eu não desci não, porque eu morro de medo dessas coisas. Mas foi lá nessa pedreira mesmo. Fala, pode falar. Que é a pedreira. Oi? O que é pedreira? Pedreira é um local que tem lá em Rio Grande. Fala, Eu Cristia. subi uma pedra. Eu nunca. Peraí que eu quero ouvir o Cristia. Repete, meu amor. Já passou pela passarela da estação de trem. Já passou? Quando a gente olha lá de cima da passarela é muito bonito, né? Tem que prestar atenção, a gente tem que prestar atenção nas coisas. Porque, afinal, tudo que nós vemos é o quê? Não é uma paisagem? Então, a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente passa por um lugar que nem presta atenção. Hoje em dia, se a gente passar nas ruas de Ribeirão, a gente vai ver os ipês amarelos, floridos, a coisa mais linda. E às vezes a gente passa e nem nota. Aqui Fala, Eu Ana. conheço quase que tudo que tem no meu bairro, porque eu já passei lá muitas vezes. Fala, Ana. Teve um dia que eu fui viajar com a minha família, tava indo pra Olímpia, lá.
E lá é muito lindo. Corvo. É tipo um campo mesmo, é campo, interior de São Paulo. Né? Então, a gente tem que observar as coisas, né? Igual a Ana falou, tá? Então, olha só, eu não sei como que está nosso tempo, mas o que eu quero que vocês façam agora? A gente viu história e hoje a gente começou geografia, não foi? Não foi no cronograma? Geografia? Quem conseguiu fazer já a geografia? Ainda não. Não? Ok. Quem não conseguiu, não tem problema, tá bom? Mas eu vou compartilhar com vocês para a gente bater um pouquinho de papo sobre a matéria também de geografia, que nós vamos ver que o nosso amigo Urbano, ele vai ganhar 3 convites para ir numa exposição que estava tendo lá na cidade, sobre as alterações do ambiente. E o que eu quero que vocês percebam nessas alterações? A primeira coisa, quem é responsável por todas essas alterações que ocorrem no Ser ambiente? humano. O Porque ser ele vai humano. explorando demais, aí às vezes o terreno quebra. Pois é, não é que no terreno, você está falando aqui, ó, da página 3? E o terreno não vai quebrar, mas ele vai rachar, não é? Ele tipo faz. Olha lá, parece uma raiz, se a gente prestar atenção na página 3, ó. Parece que está saindo uma raiz debaixo do terreno. É porque ele está rachando. E sabe por que ele está rachando? Quem sabe me dizer por que o terreno racha? Porque o ser humano explorou demais aquele local. E ele explorou, e o que ele fez com aquele terreno? O que ele retirou de lá? A natureza. A natureza, a vegetação, tá? Então, é importante Aí acontece a erosão. Exatamente. E Quem até falou? ali na imagem ele tirou os troncos das árvores ali. Quem falou que aconteceu a erosão? Eu. Isso, olha lá o que o Miguel falou. Quando a gente tira a vegetação, acontece a erosão. Por quê? Porque o terreno começa a ficar o quê? O que será que acontece? Fica seco. Fica o quê? Seco. Seco. E ele fica o quê? Mais frágil. Se nesse lugar, vamos imaginar que ali tivesse um monte de planta. A planta não tem raiz? O que ia acontecer com as raízes? Elas não iam se entrelaçar uma na outra? E é como se elas fizessem um muro de proteção para aquele terreno não cair. E quando isso não tem a vegetação, o terreno começa a rachar com facilidade. E olha a causa do terreno rachar, olha o que vai acontecer. Ele vai o quê? Vai acontecer tipo uma avalanche de terra. Ele vai desmoronar. E é isso que acontece quando as pessoas constroem nos terrenos. Porque quando a gente vê um morro, um morro, ele tá lá quietinho. A pessoa vem, tira um pedacinho de terra para construir uma casa. Ele vai ficando mais ou menos firme? Menos. Menos. E aí vem muita água das chuvas e acaba acontecendo o desabamento, como nós vemos nessa imagem. O homem também, ele pode pegar aquele terreno e construir o quê? O que está acontecendo aqui? Uma estrada para mim. Uma estrada, está construindo a estrada. Então, o que ele fez, será? Ele fez uma estrada de terra. Mas para ele fazer a estrada... Mas para fazer a estrada... Não é Mas, isso. para ele fazer essa estrada, o que aconteceu com aquele local? Ele foi o quê? Ele foi. O que aconteceu? Ele foi rachando. Moronando. O que teve aqui? Moronamento. Não é desmoronamento. Desmatamento. E quando o homem faz o desmatamento,
o que vai acontecer? O que pode acontecer quando o homem faz um desmatamento? Quem sabe? O terreno pode quebrar. Não, ele já tirou ali, ele vai fazer um local para passar uma estrada. Mas o que vai acontecer quando eu faço um desmatamento? O desmatamento é o quê? É a retirada do quê? Das plantas, das árvores. E quando eu tiro todas as plantas e árvores, o que acontece? A erosão. Não é a erosão. O que acontece quando eu tiro o desmatamento para construir alguma coisa? Quem mora lá nas matas? Os animais. E o que acontece quando eu faço o desmatamento? Eu sei. Fala tu. Os animais vivem. Os animais não têm como viver, né? A mesma coisa se a gente fosse pensar hoje em dia, o tempo não tá seco? Sim. Não tá muito calor? A gente não tem que tomar muita água? Eu tenho quase morri de tanto calor. Não tá muito seco? O que está acontecendo no nosso país? Não só no nosso país, nos Estados Unidos também. Uma grande o quê? Lá nas florestas. Uma grande o quê? Desmatamento. Queimada. Queimada. Está acontecendo uma grande queimada. E aí, quem está sendo prejudicado? Os animais. Porque Os animais. coitados dos animais, por exemplo, fiz que tinha lá uma árvore, passarinho tal. Vocês já viram quantos animais estão morrendo por causa disso? Fala, Ana. Porque pega fogo, né? Ana, tá falhando. Tenta falar de novo. Tem uma índia que ela mora tipo, no meio da Amazônia. Lá tem um monte de animais. Ela mostra um montão de animais. Com esse desmatamento, quem foi o causador desse desmatamento? O homem. Calor. Só o calor? O homem, muito bem, Arthur. O homem, né? Nós estamos fazendo mal para nós mesmos e também para os seres vivos de outra espécie, que são os animais, para a vegetação. Já pensou se toda a floresta queimar? Não vai ser triste? Quantos animais irão morrer? A nossa feira, nós estamos falando do quê? Nós vamos falar sobre a extinção dos animais. E muitos dos animais estão sendo extintos por causa do desmatamento. Então, a gente tem que pensar, aí a gente fala assim, mas eu não estou fazendo isso. Mas quando a gente fala de ser humano, a gente está falando do homem. São pessoas que não pensam no outro. O vagalume está quase chegando à extinção. Exatamente. Quem de vocês já viu um vagalume? Uns meses atrás eu fui pra praia, eu fiquei na casa dos meus avós. Lá. Aí, tipo, de noite vinha um monte de vagalume, um monte. Então, mas isso é uma coisa que hoje em dia é muito difícil ver. Quando eu era pequena, no tamanho de vocês, tinham muitos vagalumes que apareciam. Hoje em dia, quase a gente não vê, né? Então, nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo. Fala, Christian. 2 minutos. Um dia o vagalume veio aqui na minha casa. E é bonito de se ver, não é? Então, a gente tem que pensar que, às vezes, olha só, a gente vai ver na apostila de geografia que a tecnologia, ela vai transformar as paisagens. Então, ela vai transformar para coisas positivas, que vai auxiliar o ser humano, mas ela também vai auxiliar com essa transformação
para coisas negativas. Quando eu desmato, faço o desmatamento de um local para construir uma grande área, por exemplo, de prédios, eu vou ter habitação para um monte de gente, não vou ter? É uma parte positiva. Mas qual que é a negativa? A negativa é que você vai, tipo, fazendo desmatamento. Eu vou desmatar e vou tirar a casa de muitos animais. Então, a gente vê por aí um monte de reportagem hoje em dia onde os animais estão invadindo as cidades. Onça entrando em cidade, né? A gente está vendo muito o aparecimento de Não, humanos. pra mim até no gibi. Tem um gibi lá que a gente fazia... Lembra que depois da aula a gente pegava e lia? Uhum. Teve um gibi que eu li, que, tipo, tinha... Eu não lembro os personagens, mas tinha uma onça que ela invadiu. E teve um personagem que ele tentou salvar a onça. Pois é. Então, o que nós vamos ver em geografia é tudo isso. A tecnologia que vai transformar a nossa paisagem, tá? Último recadinho que nosso tempo está acabando, tem os 1 minuto. Olha só, eu coloquei um aviso no grupo que a Pro fez uma confusão. Exatamente, Miguel. A Pro fez uma confusão no cronograma. Vocês amanhã tá no cronograma que tem uma atividade virtual de matemática, mas não tem para quem já fez. Essa atividade eu mandei no dia 28 de agosto. Quem já fez essa atividade no dia 28 de agosto? Eu. Ok, tá? Teve uma mamãe que me auxiliou aí, me ajudou, né? E ela me avisou. Então, eu já coloquei no grupo. Quem já fez, amanhã vai ganhar uma aula livre. Vai descansar mais cedo, tá bom? Quem não fez, tem a oportunidade de fazer, tá? Nosso tempo tá acabando. Fala. Que atividade é essa? É uma atividade de matemática virtual.